Show, aqui já aparece gravando, aí também, certo? Isso, está travando um pouquinho, eu desconfio. Mas aí a gente nunca sabe se é a minha, se é a de vocês, ou é a de alguns de vocês, ou é a combinação de ambos, né, de uma turma. Então, por isso que é bom a gente ter a gravação, certo? Então, de novo, estou confirmando aqui que a gente está gravando, certo? Pedir autorização de vocês, então vai ficar sob demanda a postagem dessa gravação, dessa aula, no Classroom, lá no nosso canalzinho, na pastinha do YouTube, vai ficar sob demanda quando chegarem, quando completarem todas as autorizações dos pais de vocês. Tá bom? Então, só lembrar que é importante gravar para quem eventualmente precisou faltar, né, com justificativa, ou quem tiver aí com a internet, talvez como a minha também, oscilando o sinal, né, e que vai querer rever, vai precisar rever o conteúdo. Então, isso é importante também para vocês avisarem, recapitularem depois, tranquilo? Bom, gente, Massa, Alex, obrigado. Então vamos lá. Vocês agora estão vendo aí a projeção da minha tela, né? Então, por favor, coloca lá quem não fez isso ainda, alfineta, né? Clica naquele clipezinho em cima da tela, que é a do meu Note, onde está o meu nome completo, né? Aqui tem meu nome só Márcio Helrisson, é a do celular, essa que vocês estão vendo agora, beleza? Ok. Eu vou ficar vendo, eu aqui conferi que todos estão com o áudio desligado no mudo, joia. E é assim que tem que ser. Eu agora consigo acompanhar o chatzinho pelo meu celular, enquanto eu, aqui no Note, eu só consigo ver a tela, tá bom? Então, gente, primeira coisa, nos nossos dois encontros que a gente teve em março, né, tem bastante tempo, vocês lembram o que é que a gente discutia? O que é que a gente, como foi nossa primeira aula? Foi sobre o quê? Qual que era o tema? O que é que a gente fez, além de uma apresentação? Quem não lembra, meu nome é Márcio, tá? Márcio Harris, e eu sou professor de vocês de duas disciplinas, Biologia e Ciências da Natureza, Biologia. Lembram o assunto do nosso primeiro encontro? O que é que a gente discutiu? Pode abrir o microfone, tá? Percam a vergonha que vocês não têm. O que é Professor, biologia? professor, você Se falou um pouco sobre a DNA e RNA na DNA, última aula que você RNA. teve. Muito bem, Só que até show. a gente ouviu coisa lá do coronavírus, sobre uma possível vacina que estava tendo. Isso, muito bem, show. Estou vendo aqui no chat muita gente falando das células, da citologia, DNA, RNA, material genético. Show. Então, isso aí, e tudo isso daí são características da vida, né, dos seres vivos, que todos os seres vivos vão apresentar. Então, a gente falou um pouquinho do que é a biologia, um pouquinho das áreas dela, né, a importância do estudo da biologia, o que é essa ciência. E a gente começou a discutir, eu lembro que a gente discutiu as principais características que vão ser apresentadas por todos os seres vivos, todos, tá? Então, isso é importante, que é o fenômeno da vida, e definindo o fenômeno da vida. Prosseguindo, né, hoje a gente vai ter agora, nesse momento, uma pequena revisão que vocês vão me ajudar. A ideia é essa, né? A intenção é que vocês me ajudem a construir pelo menos aqueles Profe- 8. Diga, diga. A Apresenta. apresentação do senhor sumiu. Sumiu para todo mundo? Acho que não, hein? Aqui Acho para mim, que deixa eu ver. A aqui para apresentação. mim saiu. Isso mesmo, para todo Opa! mundo. Uau! Eu que saí. Peraí. Essa chamada está sendo gravada. Beleza. Ó, desconectou aqui o meu Meet, né? Então tá sobrecarregando, né? Essa coisa deu. Isso. O que é que eu faço aqui agora? Pronto. Vou apresentar de novo, rapidinho, gente. São intercorrências, tá vendo? Isso acontece. Paciência. Então, e é menos mal eu projetar em tela inteira, como eu estou fazendo, tá bom? Então, ok. Show. Agora vocês estão vendo a tela de novo. Acho que sim. Meu PowerPoint, certo?
Beleza, show. Estou acompanhando vocês no chat. Valeu, galerinha. Esse feedback tá para a gente não perder tempo, certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão feedback, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Então, o tema da nossa aula hoje é a sequência, né, desse estudo da vida. Então, uma daquelas características que todos os seres vivos apresentam, necessariamente tem que apresentar, é ter composição química, né? Então, ser formado por moléculas e átomos, certo? Vamos retomar isso agora, já fazendo uma revisão, e esse é o tema da nossa aula de hoje e a próxima, pelo menos, tá? Eu acho que serão 3 encontros a gente falando disso. Mas se der para a gente fazer em 2, junto com a atividade que já está lá disponível no Classroom, vocês vão poder trabalhar um pouco esses conceitos. Tem lá os 2 capítulos, né, tem a parte do livro, já essa fração do livro, que a gente vai trabalhar nessa primeira unidade, já está lá disponível, e uma atividade para vocês fazerem com 3 alimentos, a escolha livre de vocês, tá? Depois, no finalzinho, a gente vai falar delas, tranquilo? Então, a gente hoje vai falar de composição química dos seres vivos. Para começar, vocês devem estar vendo aí na projeção, eu também acompanho aqui, show. Para começar, está travando muito, né? Não está ouvindo nada, que pena. É isso. Eu acho que, pelo menos na gravação, não vai acontecer isso. Jean está dizendo que está normal. Isso vai variar muito da internet da gente, né? De cada um da gente. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Vocês não fizeram matrícula para estar estudando de forma remota, online, e nem eu fiz o concurso também. Não estou preparado para isso, mas a gente está aprendendo juntos, certo? Então, a gente, por exemplo, no IFP, os professores estão fazendo uma série de formações. Eu mesmo, pessoalmente, também vou procurando, de forma autônoma, né, espontânea, também fazer formação por aí, para a gente aprender, pelo menos, mexer com essas tecnologias, tá bom? E tornar razoável para todo mundo. Olha na telinha de vocês, então. O que é que tem aí? A gente vai fazer agora, juntos, uma revisão sobre as características comuns de todos os seres vivos. Vocês estão vendo aí 8 retângulos, né? Para a gente preencher aqui essas 8 características, tá certo? Então vamos lá. Acho que tá beleza aí na tela, hein? Então me falem uma dessas características. A primeira é o tema da aula, né? Podem escrever aí, desenvolvimento. Então vou colocar logo aqui, composição química. Desenvolvimento, células, perfeito. Células. Ter células, né? Ser composto por células. Presença de células. A célula é a unidade básica da vida. Isso está lá na teoria celular. A gente vai estudar isso em citologia, mas eu introduzo logo aqui. O que é que a teoria celular fala? É uma linhazinha só. Todos os seres vivos são formados por células. Então, a célula, enquanto a menor unidade, o menor pedacinho de todo ser vivo. Dentro das células é que vai estar essa composição química, nas organelas, no material do citoplasma, né, aquela água, aquele material aquoso, líquido, onde estão mergulhadas as organelas, ou organoides celulares, certo? O que mais? Metabolismo, show de bola, metabolismo. O que é isso? Alguém quer abrir o microfone e comentar o que é o metabolismo? Alimentação ou nutrição. Tá. Tecido corporal. Isso faz parte de células, né? Células, um conjunto de células que desempenham a mesma função e têm a mesma forma, né? Elas formam tecidos, tá? O conjunto de tecidos formam órgãos e o conjunto de diferentes órgãos formam sistemas. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Show de bola. Composição química. Metabolismo. Metabolismo o que é que é? Alguém quer falar? Reprodução, muito bem. Inteligência avançada não, tá? Por que não? Porque uma bactéria tem uma inteligência avançada, será? O que é que vocês acham? Reprodução, moléculas está dentro da composição química e celular. Está dentro das células, né? Show. Desenvolvimento
desenvolvimento, desenvolvimento ou crescimento, tá? Barra crescimento. Desenvolvimento, crescimento. Material genético, show de bola, muito bem. Tem a ver com a reprodução? Tem sim, mas tem muito mais a ver aqui o material genético, DNA, RNA, com a parte da hereditariedade, que é uma característica que está junta, que depende do material genético. Ela estaria aqui nesse item 6, então. Material genético, que é o DNA, o RNA, ou a hereditariedade. Show, gente. Material genético, hereditariedade. O que mais? Molécula, material, já estou falando. Respiração, excreção, circulação, são partes de sistemas específicos de um organismo, né? Nem todo organismo vai ter um sistema nervoso evoluído, tá? Então, as primeiras organizações mesmo de um sistema nervoso, a gente vai aparecer nos animais mais superiores, né? Nos animais mais simples, a gente vai ter células, partes do corpo especializadas, um cordão nervoso ou outro, né? Mas um sistema nervoso, com cérebro, por exemplo, com um nível de organização mais complexo, né? Vai aparecer nos animais superiores, a gente vai ter a oportunidade de estudar isso, certo? Então, esses itens são sistemas diferentes, fazem parte, então, entre ali tecidos, órgãos, sistemas e o corpo. No nosso caso, corpo humano. Alimentação e nutrição faz parte do metabolismo. Então, ninguém abriu o microfone aí para comentar. Muito bem, Daniel, Chara. Metabolismo é o funcionamento, é o conjunto das reações químicas, é o funcionamento do organismo. Então, todas as reações químicas de síntese, né, anabolismo, ou de degradação, catabolismo, quebrar moléculas maiores em moléculas menores, né, até chegar aos nutrientes, por exemplo, e a gente lá no intestino fazer a assimilação desse material, na forma de moléculas menores, né, os nutrientes. Então, isso tudo faz parte do metabolismo, tá? Então, a gente entende como o conjunto das reações químicas de síntese ou degradação que mantém os organismos vivos, né? Funcionando. Adaptação, maravilha. Evolução, se tem material genético, tem DNA, tem RNA, que é capaz de promover a hereditariedade, que é o quê? A herança das características genéticas dos pais, dos avós, dos bisavós, aparecendo nos filhos, por exemplo. Isso mesmo é um organismo muito simples, uma bactéria. Ela vai ter herança genética. Ela pode sofrer mutações, né? Então, evolução e adaptação. Opa, o que mais, gente? Falamos desenvolvimento e crescimento, show. Tá faltando uma característica, ninguém tá lembrando. Nutrição, vai lá. Também vai entrar nisso, no metabolismo, né? Certo, crescimento e desenvolvimento. Alex, show de bola. Movimento ou reação? Vou colocar como você. Isso daí, movimento, reação, alguma reação. Porque nem todo organismo, nem todo ser vivo vai se mexer mesmo, né? Se movimentar. Mas uma bactéria, um organismo unicelular, procarioto, ou seja, sem núcleo, com material genético solto no citosol, né? Na matriz da célula, no interior da célula, vai também poder se expandir, por exemplo. Então, mesmo organismos unicelulares podem sofrer aumento de volume, né? E eles amadurecem. O metabolismo deles pode ir se modificando discretamente. Ocorre uma espécie de envelhecimento, né? Alguém de vocês comentou isso, né? Então, o ato também de morrer, né, seria inerente à vida, tá? Nascer, se desenvolver, morrer, né? Agora veja, reprodução, esse item aqui. Vamos ver os 8 que vocês citaram, ó. Show de bola. Composição química, células, metabolismo, reprodução,
desenvolvimento, crescimento, material genético, hereditariedade, evolução e adaptação e movimento ou reação. Na verdade, reação a estímulos externos, né? Algum tipo de reação o organismo deve ter. Todas essas características são comuns aos seres vivos, né? Então, falando de reprodução, será que todo... Ah, tá, Ítalo, obrigado. O Mailik não está conseguindo entrar, já vou liberar agora. Falando de reprodução, será que todos os seres vivos se reproduzem? Pede para ele enviar o convite de novo, não está aparecendo aqui para mim não, tá? Falando de reprodução, gente, será que todos os seres vivos, todos os organismos se reproduzem? Será? Escrevam aí. Será que todos os organismos se reproduzem? Não, né? Então, alguns indivíduos de uma espécie, eles chegam na fase da maturidade sexual, eles estão aptos a se reproduzir, ou seja, têm a capacidade de se reproduzir, mas podem não se reproduzir por uma série de razões, tá? Então, reprodução está aqui como uma capacidade de se reproduzir, tá? Não é que todos os seres vivos, os indivíduos, eles vão se reproduzir um dia, né? Exemplo, muitos de nós não vai ter filhos. Alex entendeu totalmente errado, Gé? O que você entendeu errado? Diga. Quer falar? A pergunta? Ok, gente? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Então aqui, ó, reparem. Tem esse esqueminha aqui, eu vou deixar, tá? Não vou ficar discutindo muito isso agora, senão toma muito tempo da nossa aula. Mas aqui está um mapinha mental, né? É uma técnica de estudo interessante, onde a gente pode condensar, agrupar, organizar, reunir uma série de informações num lugar só, né? Então, no centrão está o conceito de vida, com a ovelhinha aí, a ovelha Dolly, né? Que foi uma ovelha clonada, né? Que sofreu... Pegaram o material genético da mãe dela, né, e clonaram, repetiram, né, ela é uma cópia fidedigna de uma outra ovelhinha. Então ela está no centro da tela aí, e desse centro da tela emergem, saem uma série de ramos, né, de setinhas, com embaixo aqui essas 8 características. Então vejam, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, a mãozinha, estão vendo, né? Diga aí, Ítalo. Desculpa aí, gente. Diga aí, Ítalo. Pode abrir o microfone. Não é possível entrar na sala? Que pena. E agora realmente... Deixa eu ver. Agora, Ediones pediu aqui, ó, acabou de entrar. Algum problema ele está tendo, infelizmente. Né? Ele está lá no WhatsApp, ele tem um link, ele deve ter, né? E na sala está igualzinho o link. Né? E algum de vocês entrou agorinha também, viu? Show. Então veja, eu estava falando aqui, ó. Veja que aqui no centro, onde o cursor do mouse, a mãozinha, ó, estou passando, está como excitabilidade. Esse conjunto de estímulos, de respostas ao meio, de movimento, em algumas espécies, em alguns organismos, a gente chama de excitabilidade. Resposta a estímulos. É uma questão central enquanto característica dos seres vivos, assim como ter células, tá? São dogmas. Então vejam aqui, desenvolvimento, desde o nascimento até a morte, crescimento, movimento, reprodução, constituição química ou composição química, estrutura celular, que pode ser uma célula só, ou pluricelulares, 2 ou mais células, metabolismo, que está aqui como o conjunto das reações químicas de um ser vivo,
A homeostase, que ninguém falou, também só pedi 8, né? Que é o equilíbrio das condições internas, então manter, né, essas condições, a temperatura do nosso corpo, por exemplo, nos mamíferos, ela é mantida constante, com certa constância, ao longo do dia. Diferente dos répteis, das cobras, lagartos, por exemplo, que eles normalmente, a maioria das espécies, passa o dia se aquecendo no sol e para ganhar energia, né, aumentar, subir essa temperatura e as reações químicas das moléculas, com as moléculas, o metabolismo conseguir ser ativado, funcionar à noite. Então são animais, muitos deles são animais noturnos, né, como as cobras são principalmente animais noturnos, a maioria delas, tá? E aqui, por fim, a evolução, que é essa mudança que os seres vivos podem ir sofrendo, podem ir acumulando, junto com a adaptação, em processo de adaptação a mudanças do meio, esses processos de mudança nos seres vivos ao longo do tempo, da escala do tempo, tá? Tempo geológico esse. Então, peço que vocês depois deem uma olhada nesse esqueminha, tá? Olhem para essa imagem agora. Isso, Luigi. Desculpa aí, gente. O colega não está conseguindo entrar, ele pode estar tentando usar o outro link, realmente, confundindo as disciplinas, né? Alguém aí, por favor, dê esse help, para não atrapalhar aqui, e também isso não ficar essa coisa gravando, essa conversa toda aleatória, nossa, né? Tudo bem, mas faz parte, viu? Obrigadão por avisar aí. Valeu, gente, o apoio. Olhem para essa imagem, por favor. A gente está vendo aqui um ambiente de floresta tropical, né? Como a gente sabe, bastante água, bastante verde, folhas sempre verdes, né? Diferente, por exemplo, da nossa caatinga, onde no período mais seco, a maioria das árvores, além ou a folha está seca, né? Ou as folhas caem, as árvores perdem as folhas para evitar a perda de água, né? Economizar água, reter o pouco de água que tem no corpo da planta e no solo, né? Aquela pouca umidade que sobrou dos períodos chuvosos, manter para sobreviver e atravessar o período seco, né? Na caatinga isso é muito comum. É claro que a caatinga é também uma floresta, é uma mata, só que é uma mata seca, ou sazonalmente seca, periodicamente seca. Ou seja, ela vai passar muitos meses do ano nessa fase onde perde as folhas, ou as folhas, né, estão muito secas, né? Então, quando você olha para... Por quê? Porque falta água, né? Tem muito pouco, déficit hídrico é considerável, né? Tem muito pouca água no ambiente. Já aqui nesse ambiente que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo uma floresta sempre verde, né? Então, a floresta tropical, onde a água não é um problema. A gente está vendo cachoeiras, cascatas, corredeiras, né? Os córregos, um lago aqui embaixo, que vai dar num rio mais adiante, tá? Formando um rio, né? Então, muitos recursos naturais nessa imagem. O que é que vocês estão vendo aí? Caatinga, Mata Branca. Muito bem, Charles, muito bem. Nossa Mata Branca. Caatinga, né? Esse tinga é mata, Caa branca. Né? A caatinga, numa noite de luar, né? À noite, e ela no período seco, eu acho maravilhoso, eu acho uma paisagem surreal, né? Então, é maravilhoso. O Luar do Sertão, cantado por Luiz Gonzaga, né? Nosso grande Luiz Gonzaga, né? Luar é uma palavra, a propósito, que só tem no idioma português, só tem no nosso idioma, né? Então vem muito desse cancioneiro nordestino, é espetacular, realmente, o aspecto, né, da caatinga. E é isso, Mata Branca, os índios, né, os nativos, os primeiros habitantes aqui, os povos originários deram esse nome a essa floresta, que é o único bioma do Brasil, que só tem no Brasil, é o único bioma do Brasil que é exclusivo nosso. Não tem caatinga em outros lugares do mundo. Tem florestas parecidas, mas não tem caatinga. Essa foto, gente, então essa imagem aí é para a gente refletir sobre a diversidade da vida, a biodiversidade, a diversidade dos seres vivos, né? Então a gente vê uma complexidade de seres, né? Seres diversificados aí, muitos tipos de seres diferentes. Todos os seres vivos, pergunto, todos os seres vivos dessa floresta, a gente consegue ver nessa imagem, antes da gente avançar na aula? A gente vê todos. E Alex? Alex está dizendo que não. Eu consigo ver todos. Todos os seres vivos que tem nesse ambiente, numa floresta tropical, nesse pedacinho aí dessa floresta tropical, a gente consegue ver aqui na tela?
Já Carlos também está dizendo que não, Hilário que não, Jarbas que não. Não vê, não vê. Tô entendendo é nada. Afinal, não tá entendendo o quê? Acho que tá indo tranquilo, não, gente? Presta atenção. Professor, Diga. o senhor está perguntando se a gente está vendo os animais que tá na foto? Todos os animais. Não. Todos os animais desse ecossistema. Ah, Que tem... tá. Então, não só os animais, plantas, micro-organismos. Dá para ver todos? Não, né? É óbvio que não, né, gente? Não dá para ver. Fala um só tipo de ser vivo que ninguém aqui consegue ver e tem aí nesse ambiente, nesse ecossistema tropical, nessa floresta e tal. Fala um só. Escrevam aí no chat. Rato dá para ver, não tem aqui, né? Mas daria para ver. Peixe, bactéria, muito bem. Bactéria, vírus que podem estar atacando aí os animais, né? Ou as plantas, tem vírus que ataca a planta. Fungos, né? O que mais que na água pode ter? Que é o plâncton, algas, microalgas, né? Cianofíceas ou algas azuis, são bactérias, na verdade, cianobactérias. Muito bem, Chara, Alex, os micro-organismos, tá? Então, muito bem. Os peixes, Murilo, muito bem, a gente não vê os peixes, mas certamente eles estão aí nesse lago, né? Aqui embaixo, ó, tem uns patinhos, por exemplo, né? Aqui junto do hipopótamo, tá? Então, uma diversidade de insetos muito pequenos, diminutos, que a gente não está vendo aí na imagem, certamente, né? Tá? Foi uma provocação. Então, veja, grande parte da biodiversidade, do conjunto de todos os seres vivos do planeta, grande parte, a gente não enxerga a olho nu. Então, o microscópio foi uma invenção fantástica para a gente começar, pelo menos, poder visualizar esses organismos, certo? Então, quando a gente fala de ser vivo, aqui, ó, por exemplo, num pedaço de pele humana, né, e faz parte da nossa flora bacteriana, essa capa aqui tem bactérias junto dos fragmentos da epiderme, né? Igual quando a gente descasca, toma sol, né, não passa o filtro solar de forma adequada, a gente começa a descamar, né? Então essa pele que é renovada, junto com ela também vão muitos micro-organismos, bactérias, fungos, tá? Que estão associados, né, a todos os seres vivos. Certo? Tranquilo, gente? Então era para vocês. Isso. Ah, perdão, eu falei hipopótamo. Realmente, é um rinoceronte. Show de bola. Isso. Ok. Como é que essa vida se organiza? Então, olhem para cá agora. Esse esqueminha aqui, a gente está olhando os níveis de organização da vida. Então, desde aqui em cima, gente, no cantinho superior aí, ó, onde o mouse está correndo. Aqui onde o laser é agora. Ó. A gente vê o nível do átomo. Um conjunto de átomos diferentes formam uma molécula. E as moléculas se agrupam formando os organos, organelas ou organoides celulares. São estruturas que estão no interior das células, tá? Quero fazer uma pergunta para vocês. Então, esse é o nível infracelular, então no interior das células, tá? A gente vai estudar depois os níveis acima de célula. Nesse nível aqui de átomos, moléculas e organelas, tem 4 elementos químicos, lembrem lá da química, tem 4 elementos químicos que estão presentes em todos os seres vivos. Eu lembro que a gente falou disso em sala de aula. Quais são? Carbono, oxigênio. Escreve aí. Carbono, oxigênio. Muito bem, Luiz de Jarbas. Hidrogênio. Falta um. Nitrogênio. Nitrogênio. Show de bola. Quem é que está falando? É que eu não vejo aqui. Sara Lohane. Ah, muito bem, Sara. Show de bola. Massa demais. Então, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e N de nitrogênio, né? Que é o que compõe a maior parte do ar, que todos nós agora, eu aqui, vocês aí, ó,
A gente não respira o nitrogênio, mas a composição química do ar da atmosfera, a maior parte dela é em nitrogênio, que a gente, seres aeróbicos, né, consome, capta, inspira e usa o oxigênio. A gente, nas nossas células e aí no nosso sangue é liberado o gás carbônico, né, que é um gás tóxico para nós, mas é essencial para as plantas fazerem fotossíntese. Então as plantas fazem o inverso dos seres aeróbicos, do nosso caso. Elas captam o CO2 que a gente libera, né, nós e os outros seres aeróbicos, e elas liberam para a gente o oxigênio, devolvem, né, para o ar. Tá? Então tudo isso aí é conjunto de reações químicas, tá? E que vem do metabolismo dos seres vivos. Veja então que tem seres que utilizam oxigênio, são os aeróbicos, e tem seres que não utilizam oxigênio, vão utilizar outros gases, são os anaeróbicos, né? Como as plantas, que no caso são seres autótrofos, fabricam o próprio alimento a partir de um conjunto de reações químicas que a gente chama de fotossíntese, tá? E aí liberam esse oxigênio para a gente, e os alimentos, né? Que a gente parte dos alimentos, da energia, da glicose que a gente consome. Tá? Então vejam a complexidade dos níveis de organização da vida. A gente está falando do nível mais básico, do nível molecular. Está travando para mais alguém? Provavelmente, gente. Tá? Pode ser sua internet também, Alex. Vamos nessa. Vamos lá. Vai dar certo. Então, desse nível mais básico, a gente chega aqui, então, olha o ponteiro do laser, no nível celular. A nossa segunda unidade, né, e o restante desse semestre, a gente vai estudar com vocês citologia, que é o estudo das células. Tá? Então, esse é a unidade básica da vida, né? A teoria celular, de novo, comecinho da aula, vai nos dizer que todos os organismos, todos os seres vivos, são formados por célula. Conjunto de células semelhantes na forma ou idênticas e que têm a mesma função, vão formar tecidos. Então, eu estava falando aqui do nosso tecido epitelial, epidérmico, tá? A epiderme é esse conjunto de células mais externas que revestem esse órgão que é o maior do nosso corpo. É um órgão que chama pele, né? Então, esse órgão, a pele, assim como aqui na imagem um osso, forma um sistema esquelético, e a pele vai junto, né, do sistema conjuntivo. Na pele vai ter sistema conjuntivo, por baixo dela vai ter osso, então sistema esquelético. Veja que os sistemas e os tecidos, eles interagem uns com os outros, né? Há uma que a gente chama em biologia de coordenação, né, dessa organização, né, em órgãos, tecidos, órgãos e sistemas, tá? Para formar o quê? Aqui no centro, o lobo-guará, que é um exemplo de um organismo. Então a gente chega aqui no nível do indivíduo. Tranquilo até aqui, gente? Estamos no nível do organismo já, do indivíduo, né? Então, no nosso caso aqui, o corpo humano, um conjunto de sistemas diferentes, que são formados por órgãos diferentes, e cada órgão tem tecidos diferentes. Então, o coração é o nosso maior músculo, né? O maior músculo do corpo humano. Mas ele, no coração, vai correr sangue, né? Veias, vasos, né? Tecido conjuntivo, células do sistema nervoso, tá? Então, de novo, essa coordenação é o que acontece. Professor, no início da Terra, como que matérias mortas podem se transformar em organismos vivos? A pergunta é excelente, Jean Carlos. Agora, infelizmente, não dá aqui, até por conta da gravação, a gente vai estourar muito tempo. Mas vocês vão estudar isso comigo, esse ano ainda, né? Origem da vida, tá? Então, a gente vai ver essa transição. E, realmente, a pergunta é excelente, que eu posso adiantar para vocês, é que a partir de moléculas, né, que a gente chama de coacervados, não são seres vivos, não são os primeiros seres vivos, mas são as primeiras moléculas que estão protegidas por gotículas, né, de água. Elas vão evoluir, elas vão dar os primeiros passos para que surjam os primeiros seres vivos, tá? É uma aula assim polêmica, é um assunto polêmico, mas é muito bacana de estudar, é muito rico, muito interessante, principalmente para quem gosta mesmo da biologia, das ciências. Avelar, isso realmente é bem complexo, tá?
Ok, Francinaldo, você tem que clicar no alfinetinho, tá, filho? É por isso, você clica lá na tela no alfinetinho, que aí você fica no seu celular, você deve estar assistindo pelo celular. Você fica só com a projeção da tela, tá bom? Gente, vamos avançar agora do nível do organismo, do nível do indivíduo, um conjunto de indivíduos, nós somos indivíduos, né, diferentes, organismos diferentes, porém da mesma espécie. Então, por exemplo, vocês em Paulistana, aí na cidade, na região, formam o quê? Uma população de humanos, da espécie humana, Homo sapiens sapiens. Alguns Homo sapiens demens, sempre tem, né? Mas um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população. Vocês, às vezes, confundem muito com comunidade. Comunidade, olha para cá. Agora, é o conjunto de todos os lobo-guará, mais as árvores e outras espécies que estão no ambiente. Isso é uma comunidade. Aqui a gente está vendo só os 5 lobos-guará, um exemplo, né? Então, a população que tem ali naquele lugar, naquele habitat, tá? Então, não confundam população com comunidade. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade, conjunto de todos os indivíduos de espécies diferentes. Então, comunidade é um conjunto de populações. Tranquilo, gente? 200 conto? Tranquilo, gente? Pronto. Essas comunidades, esse conjunto de seres vivos, como a gente está vendo aí nessa imagem, voltando para ela, elas não ficam isoladas no meio ambiente. Então, elas precisam, por exemplo, da água, né, de gases que estão na atmosfera, né, no entorno. Luz, as plantas precisam muito de luz para fazer a fotossíntese, produto, matéria-prima básica para fotossíntese, e assim por diante. Esses componentes do ecossistema que não têm vida, luz, temperatura, umidade, né, recursos hídricos aqui, a água, né, são os componentes abióticos, sem vida, que compõem o ecossistema. E aquelas comunidades, que é o conjunto de todos os seres vivos, a gente chama de componentes bióticos, né, que têm vida, que estão ali no meio. O conjunto dos componentes que têm vida, bióticos, e que não têm vida, abióticos, o conjunto deles forma o que a gente chama, esse nível aqui, de ecossistemas, tá? Então, o conjunto de todos os seres vivos, mais aquilo que está no ambiente que não tem vida. Água, luz, temperatura, umidade, radiação solar, certo? E, por fim, um conjunto de ecossistemas diferentes formam os biomas, e todos os biomas do planeta formam o quê? O que é aqui representado por esse planeta azul, essa imagem do planeta azul? Escrevam aí. É o último nível de organização da vida. Escrevam aí que está acabando, tá? Estamos indo para a parte final agora. Está acabando. Planeta Terra. Mas é o planeta Terra? Conjunto de todos os biomas, ó. Eu estou população, comunidade, ecossistemas, biomas e o último. Bora pensar. É a universal. Não. Planeta, não. Todos os planetas têm vida? Não. Então não é planeta. Continente, não. Bio. Escreve. Biodiversidade? Não. Conjunto de todos os ecossistemas e biomas do planeta. Por exemplo, a caatinga é um bioma, que só tem no Brasil. Biocomunidade? Não. Biossistema? Não. Biosfera. Alguém escreve grandão aí. Biosfera. Então, biosfera é o último nível de organização da vida. É o conjunto de tudo que tem vida e que não tem vida e que formam os ambientes. Show de bola, Ítalo. Alex. Show de bola. Biosfera. Show de bola. Vamos para o próximo, hein? 4 perguntinhas para a gente encerrar e eu só explicar a atividade para vocês, tá bom? Estão gostando, gente?
Apertei a mente de vocês, não, né? E era uma forma, eu não podia avançar muito. Massa. Quero perguntar a vocês, qual a composição química dos alimentos? Me dá exemplos aí. Massa, valeu o feedback. Show. Água. Os alimentos têm água. Show. Show. Teor de água, teor de umidade, que seja. Só não gostou da parte que tá travando, é. Aqui também tá travando um pouquinho. Eu vou ver depois na gravação, acho que não vai ficar muito legal. Proteínas. Pois é, são esses nutrientes. Tem tipos diferentes de nutrientes, todo mundo aí sabe. Bora lá. Proteína, lipídio, muito bem. Essa é a aula. É isso que a gente vai estudar. Mais 2 encontros, acho. Lipídio, carboidrato. Show de bola. Show de bola. Vitaminas. Glicose, sim, glicose é um tipo de carboidrato. Né? Todos os carboidratos eles vão ser quebrados em glicose, né? Show, Francinaldo, Chara, Alex. Show de bola. O que mais? Sais minerais, vitaminas. Certo, essa é a ideia. Gorduras, lipídio, gorduras a mesma coisa, Jean Carlos. Show. Muito bem, gostei de ver. Segunda questão, qual a diferença entre você e um tijolo? Todo mundo agora consegue responder isso, mas de forma científica, hein? Depois da aula de biologia, que a gente está acabando. Eu tenho, bom, massa, Chara, né? Então, já é a resposta mais óbvia, show de bola. O tijolo tem uma utilidade, tem. Até arrumar em que a gente não gosta. Olha a violência. Mas tem utilidade, né? De construir casa, lugar que vai nos abrigar. Show. Organismo. Então, nós somos organismos, Ítalo, né? Chara, nós temos vida. E agora você pode dar uma resposta bem inteligente para quem perguntar, ou que se isso for numa discussão mais filosófica, um papo mais cabeça, você vai poder usar aquelas 8 características, né? São umas 10 ou 11, mas aquelas 8 que vocês estudaram, que vai ficar gravadinho aqui no slide de vocês, né? Então você vai poder argumentar, né? Ah, tem material genético, se reproduz, tem a capacidade de reproduzir, né? Crescimento, né? Show de bola. São formados por células. O tijolo não cresce, por exemplo, não tem células. Né? Show de bola, muito bem. Parece uma questão boba, mas é importante para a gente fixar o conteúdo, a diferença entre o que é vivo e o que não é. Tá? Então, olhar para um ecossistema e ver além das comunidades, que é a parte viva. Ver a água, a temperatura, a radiação solar, os níveis de umidade, certo? Níveis de nutrientes no solo. Show de bola. Terceira questão. O que acontece se ficarmos desidratados? Que agora é para falar dessa molécula, que é a molécula da vida. Qual que é a molécula da vida? Ó. Né? A água. Uhum. A água, né? A água é o solvente universal. O que é que isso tem a ver com metabolismo? Lembra o que é metabolismo? Conjunto de reações químicas. Né? Para as reações químicas acontecerem, elas têm que ter um meio, um ambiente para elas se processarem. Né? E esse ambiente, o solvente universal, é a água. A água é uma molécula orgânica ou inorgânica? Vocês lembram disso? Orgânica é aquela molécula que forma vida. Inorgânico é aquilo que está no ambiente, né? A água está no ambiente, não é isso? Em 3 estados, 3 formas diferentes. Sim? Deixa isso para a gente comentar na aula seguinte, porque tem um pedacinho lá que é bem isso. Certo? Na verdade, a aula de ciência da natureza vai ser mais um bate-bola, tá? Porque, até para não cansar vocês demais. Eu pedi a eles para evitar isso do professor, o mesmo professor, né? Dar 2 aulas seguidas é meio ruim para mim e às vezes fica muito tedioso. Pode ficar meio tedioso para vocês, certo? Existe algum tipo de substituto para a água, tipo consiga gerar vida? Não, então. A partir da água, a vida nasce na água.
como a gente vai ver em Origem da Vida, né? Então, aqueles coacervados, aquelas moléculas protegidas numa capa de água, né, no envoltório de água, associados, eles dão início, né? Eles vão ser os precursores, né, os primórdios da vida, né? Nos vulcões, na lava do vulcão, tem bactérias que sobrevivem ali, do grupo das arqueias. São bactérias bem específicas, só sobrevivem lá, né? Agora, tem água ali também naquele ambiente? Tem, mas tem lava, né? Em altas temperaturas. É uma rocha fundida, vermelha, em brasa, né? E líquida, é como, né, um fogo. O fogo ali está misturado com o minério mesmo, né? Então é uma coisa incrível, tá? Então o que acontece se a gente fica desidratado? A gente, em pouco tempo, tende, né, a morrer. Por quê? Porque vai faltar esse solvente que é a base para as reações químicas que mantém o metabolismo, mantém o ser vivo, mantém o organismo vivo, certo? Água do mar é água, né? Certo, gente? Por fim, hambúrguer ou feijão com arroz? Me diga. Professor, Diga, pode interromper. Diga. tem um menino perguntando no chat se tem como o ser humano viver só com água de coco. Ah, sobreviver? O que é que vocês acham? Não. Não. Ó, vocês vão ver que na internet, até outro tempo, tinha um povo que dizia que vivia de luz, não comia. Entra a questão da espiritualidade, entra um monte de coisa. Mas não é possível, né, gente? Sem água. Eu tô dando esse exemplo porque aquelas pessoas ficavam sem comida, elas diziam. Mas elas tomavam água, né? Agora ficar sem água, tá? A gente vai comentar, vai voltar a comentar da água daqui a pouco, depois do intervalo. Dou já o intervalo para vocês, viu, gente? Por fim, hambúrguer ou feijão com arroz, tá? E essa questão, para a gente começar a encerrar a aula. Hambúrguer ou feijão com arroz? Já que a gente está falando de composição química, está introduzindo, né, composição química dos alimentos. Claro, cuscuz é perfeito. Nenhum dos dois, cuscuz. Baião de dois, joia, show. Muito bem, claro, né? É uma questão meio óbvia, né? É óbvio que o feijão com arroz tem uma composição química, tem um conjunto de nutrientes, tem um valor nutritivo muito melhor do que um hambúrguer, que inclusive faz até mal, né? Muita coisa, inclusive até por conta da fritura. Então, se a gente fica comendo isso muito e ao longo da vida, a gente vai arrumar BO pra gente, né? Então, claro, churrasco é melhor. Adoro. Muito bom. Gente, olha para cá, estamos encerrando a aula, certo? A gente começou uns 5 minutinhos atrasado. Mas eu vou encerrar agora. Esse é o último slide nosso. Isso. Eu quero que vocês olhem para ele. Estão vendo aqui o laser, né? Ó, no centro aqui, ele também é um mapinha mental. Então, vocês têm um mapinha mental lá do conceito de vida, e agora vocês têm esse mapinha mental aqui, que resume um pouco o que a gente vai estudar nos nossos 2 próximos encontros. Realmente 1 hora é muito pouco tempo, né? E eu não posso também, eu acho que ficou muito chato se eu ficar aqui só falando e não interagir com vocês, certo? Então essa ideia eu já imaginava que a gente ia parar por aqui. Então vejam aqui, esse mapa mental é um resumão da composição química dos seres vivos, né? Então no centro aqui eu tenho isso, composição química dos seres vivos, que é o assunto da nossa unidade. Então os questionamentos motivadores, esses que a gente fez agora. Qual a composição química dos alimentos, a diferença entre você e um tijolo, o que acontece se a gente ficar desidratado, hambúrguer ou feijão com arroz. Quer dizer, são contextos, né, questões que tornam, né, mais atraente a gente começar a entender a importância de estudar isso. Então, veja, isso aqui está em amarelo no centro, né? Então, vai dizer, claro, lembrar que isso é característica da vida. Então, faz parte dos níveis de organização mais básicos da vida. Átomos, moléculas e organelas celulares. De um lado, aqui em azul, estão as moléculas inorgânicas, a composição química, a parte da química inorgânica. A gente estava falando da água,
né? Então, olha aqui para cima. A água, como solvente universal, serve para termorregular, manter a temperatura, esfriar o nosso corpo, né? Então, quando a gente está com sede, né? Quando a gente está num ambiente quente, a gente tende a beber mais líquido. Aproveitar para beber. Serve para transportar substâncias. Então, repara, quando a gente olha para o nosso corpo, quantos por cento, um limite, um percentual de água que a gente tem no nosso corpo? Mais que 50%? 70%? Show. 70%? 80%? Pode ser. Eu tomo água bastante. Então pode ser que no meu corpo chegue a 80%. Show de bola. Se ficar bebendo água por 10 minutos, é pedra nos rins certeira. Paulinho acabou. Pois é. Então, acima de 70%, tá? Onde é que fica essa água que eu não estou enxergando? Que a gente não enxerga? Nas células e no sangue. Chara, nas células, Jarbas. No sangue. Show de bola. Show de bola. Porque ela serve para transportar substâncias. Então, o sangue da gente tem bastante água. E a maior parte da nossa água também vai estar ali no interior das células, no citoplasma, onde vai abrigar, né, onde vão habitar as organelas celulares. Ribossomo, lisossomo, complexo de Golgi, tá? Tudo isso que a gente vai estudar na próxima unidade. Poético, né? É poético, Alex, é poético. Show, é melhor 3 pedras no caminho do que 2 nos rins, então beba água. Muito bom, certo? Então aqui, ó, dando uma acelerada para encerrar. Solvente, termorregulação, regular a temperatura, transportar substâncias, manter o metabolismo, porque é o solvente universal, as reações químicas acontecem na água ou na presença dela. Propriedades especiais, uma série que a gente vai ver. Isso é a água, mas a gente tem outras substâncias inorgânicas que são os sais minerais. Olha aqui desse lado. Nátrium, Na, quer dizer sódio. Fe, ferro. Ca, cálcio. F, flúor. PO, fosfatos, né? Fósforo, oxigenados, fosfatos. Iodo, potássio, que é cátrium, né? Na química, vocês devem estar estudando, começando a estudar isso. Isso vai formar solutos. As proteínas, né? Os sais minerais podem compor muito do nitrogênio, vai formar proteínas, né? Que vão fazer músculo. Então, para além da pele, o músculo, né? O sistema muscular. Cofatores, manter o metabolismo. Substâncias inorgânicas em azul e aqui em verde, ó, gente. Estão vendo aqui no laser. As substâncias orgânicas. Vocês já citaram aqui 4, que são as mais importantes, né, na composição química dos seres vivos. Carbono C, oxigênio O, hidrogênio H e nitrogênio N. Beleza? Então, eles aqui, CHON. E quem mais tem bastante? P de fósforo e S. S é o que na química? Escreve aí. Fósforo e sódio. O sódio é inorgânico. Aqui são as substâncias orgânicas. Potássio é o P. Potássio é o K, tá? O P é o fósforo. E o S, aí é de quê? Enxofre, Jarbas. Muito bem. S de sulfo. Na química, é um elemento químico, enxofre. Então, veja, agora vocês já sabem que não são só 4, tem mais 2 que são bem importantes, fósforo e enxofre. Então, são 6 elementos químicos orgânicos que formam a combinação deles, o conjunto deles formam as diferentes substâncias orgânicas, terminando a aula, que vocês falaram aqui, escreveram, e falaram aqui hoje, no chat mesmo vocês escreveram, que são aquilo que a gente está chamando de nutrientes. Quais são? Olha aqui, carboidratos, vitaminas, lipídios, aqui embaixo, proteínas, conjunto de aminoácidos diferentes, e
aquilo que a gente falou lá no comecinho da aula, vocês aí falaram, material genético, DNA, RNA, são os ácidos nucleicos, tá? Que vamos estudar bastante na unidade 2 em citologia. São conjuntos dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, são conjuntos de nucleotídeos diferentes, tá? Tem bastante o quê, ó? Deixa eu ver se dá um zoom, esse é o máximo. Tem bastante C, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, tá? Então, o conjunto desses 5 elementos formam a base da vida, a base do que nos mantém, que tem a nossa herança, que tem o nosso patrimônio genético, que é o DNA, no caso, e o RNA. Né? Ok, gente? Beleza? Então, esse aqui é o esqueminha que vocês têm que acompanhar, certo? Nossa aula bateu agora 58 minutos, então eu vou desligando aqui. Dúvidas? Eu vou desligar a gravação, tá? Para não estourar o tempo, certo? Mas a gente pode bater um papinho. Dúvidas?